Esperando a Mari entrar pra gente continuar. O vídeo cortou. A gente foi cortada. Ei, Joyce, voltamos. Fomos cortadas. Nem vimos. Nem percebemos. De Ei, novo. Mari, deixa eu te ver. De novo, meu Deus. Ei, voltamos. Fomos cortadas aí sem perceber, né? A Joyce já tá aí, o pessoal tá entrando. Ei, boa noite. Eu até perdi, eu já nem lembro mais o que você estava No falando. Perdi raciocínio, o né? raciocínio. Também perdi. Fazer live com amiga é isso. A gente fica aqui falando, falando. Mas eu acho que assim, tem a pergunta número 8, né? Não é isso? A A gente tá gente parou na. aí. Ah, tá certo. É isso mesmo. Oi, Eloane. É, Hum. vamos já então responder, voltar para as. Vai. Gente, vocês estão É. entrando aí. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, já que a gente teve que abrir mais uma live, pode fazer, tá? Mas uma É. pergunta que eu tô aqui, que eu acho que foi a Carol que me mandou, e não sei se ela tá aí, mas com qual frequência se deve praticar yoga? Achei essa pergunta legal porque é uma curiosidade de muita gente, né? E aí, assim, o ideal é você fazer o que é possível para você. Então, se você puder praticar yoga todo dia e fizer sentido, você vai praticar yoga todo dia. Se isso não for possível, você vai fazer o que é possível. Eu acredito que para a gente ter o máximo de benefícios, digamos assim, no mundo ideal, seria ótimo praticar todos os dias. Mas a gente vive no mundo real, né? A gente não vive no mundo ideal. Então, a gente tem que adaptar a nossa realidade. Se você, particularmente, acha que faz mais sentido talvez você praticar todos os dias 20 minutos por dia do que pegar um dia na semana e praticar 2 horas. Acho que faz mais sentido por aí também. Mas a gente trabalha dentro das nossas possibilidades sempre. Não só no yoga, mas tudo na vida, né? Sim. Eu acho legal falar dentro disso, dessa pergunta, da frequência, assim. Geralmente a gente vê 2 vezes por semana, né? É um padrão aí. Então, assim, mas e se eu posso praticar só uma? Tudo bem também praticar só uma. O que eu acho importante a gente destacar nessa questão da frequência, se você está fazendo uma prática de yoga, às vezes numa turma, né? É que muitas vezes se você vai só uma vez por semana, pode ser que você não vai, digamos, acompanhar a turma no sentido de flexibilidade, de Uhum. força, de avançar, mas pode ser que não, pode ser que você consiga acompanhar mesmo indo uma vez por semana. Então é só para você não, às vezes, não estranhar, tipo, olha, a turma toda está conseguindo avançar nas posturas e eu não. Então talvez seja porque você está indo apenas uma vez por semana. E quando a gente passa muito tempo também sem praticar, isso acontece com a gente que dá aula, né? A gente vai ficando às vezes mais enferrujadinho aqui, enferrujadinho ali. Então, assim, se você quer avançar na sua prática, não só fisicamente, né? Contudo, é bom que você tenha uma constância ali, Exatamente, uma é. consistência na sua prática. Se você Aham. ir por uma vez, aí você fica 2 semanas sem ir na aula, ou praticar na sua casa. Não, você realmente vai ficar como se você estivesse dando um passo para frente, dois para trás, um para frente, dois para trás. Mas não desista de Porque voltar só por causa disso, né? mas assim, eu acho que a gente coloca uma imagem às vezes muito negativa da disciplina, né? Como se fosse ruim ter disciplina, porque na verdade a gente tem que ceder a todas as nossas vontades. E não é por aí. A disciplina, ela é importante, ela é necessária para muitas coisas. Inclusive, se o yoga for o seu propósito, entre aspas, for o que você quer fazer, o que faz sentido para você,
vale a pena buscar essa disciplina para você ter essa consistência que a Lô disse. Não é uma coisa engessada, mas é uma busca, né? Isso mesmo. Agora a pergunta 9 o que trabalhamos em uma prática de yoga, quais são os benefícios? Gente, os benefícios são inúmeros, né? Assim, realmente inúmeros mesmo. Mas a nossa, primeiro, eu acho que a saúde do nosso corpo físico, porque o yoga traz pra gente força, um trabalho muscular, força no sentido, né, não de muscular, né, de ficar musculoso, musculosa. Não, é uma força muscular nos ossos, fortalece os ossos, trabalha as articulações, fortalecendo, lubrificando as articulações, traz todo o sistema hormonal, ele é muito beneficiado, né? A regulação dos nossos hormônios, nas nossas glândulas, ativação das nossas glândulas. Então, a parte física realmente, assim, são inúmeros os benefícios. E aí tem a parte mental, né? Que a gente sabe que combate a ansiedade, né? A depressão. Inclusive, não só no tratamento, né? Como também a prevenção. É uma forma de prevenir tudo isso, o estresse, isso tudo levando mesmo para o lado físico mesmo, assim, de tudo que acontece aqui fisicamente dentro da nossa cabeça, sabe? É muito além de ficar nessa viagem astral só, de, eu vou ficar mais good vibe. Não, realmente, assim, a química cerebral muda. Então, isso é completamente perceptível, né? Fala aí um pouquinho dos benefícios também. Pode ajudar também com questão de foco também, porque você começa, igual eu tinha falado no primeiro, né, a questão do espaçamento entre os pensamentos. Então você começa a ter mais facilidade de focar em uma coisa só e não ficar tão, pega o celular, olha o celular, aí tá lendo o negócio, daqui a pouco você tá fazendo outra coisa, você consegue ter mais foco também. E tem também toda a questão energética, né? De quem acredita nisso. O yoga não vai deixar de ter benefícios se a pessoa não acreditar em chakras. Até porque, como a Alô disse, tem inúmeros benefícios físicos, mas tem também toda a questão energética de te alinhar melhor energeticamente. E isso não significa, por favor, que você vai só pensar positivo ou que você vai vibrar em alta frequência sempre. Não é isso que eu tô falando, porque a gente está no mundo e a gente está sujeito a diversas energias, mas eu acho que a gente pode dizer, né, Lu, não sei o que você vai concordar comigo, mas que a gente consegue com mais facilidade voltar para o nosso centro. E não é o centro Good Vibes, mas é o centro do nosso ser, de quem a gente é de fato. Eu acho que é mais ou Sim, menos por aí também essa questão. sim, exatamente. Ele vai trazendo, o yoga vai trazendo uma concentração para a gente, como você disse, nessa questão do foco, né? E eu acho que deixa a gente menos reativa. O que é isso? Quando acontece alguma coisa, por exemplo, se o seu chefe ou o seu companheiro, sua companheira, te tratou de uma forma que você não gostou muito, você já não vai, né, de cara dar aquela resposta para ele, para ela. Você vai dar aquele segundinho, sabe aquele espaço de pensamento que a Mari falou? Você vai começar a alcançar esse espaço de pensamento, entre os pensamentos, falando, bom, não vou responder de cara. E você começa, então, a voltar para o seu centro. Isso é voltar para o seu centro. Não é ser good vibes. Não, deixa eu centrar, deixa eu ver se eu tenho que isso, responder essa pessoa assim. Pode falar. isso que você falou da reação, né? Eu gosto muito daquela ideia de que você
deixa de ser reativo e você começa, sai da reação para a ação. Você começa a ter mais discernimento para saber como que você vai agir naquela situação em que você se encontra, seja ela qual for. Sai da reação e vai para a ação Perfeito. consciente. Perfeita essa colocação, porque reação não é a mesma coisa que ação, né? São coisas completamente diferentes. E aí eu vou falar muito da minha parte pessoal, nessa questão dos benefícios, né? Como foi para mim, como eu vejo também acontecendo com as pessoas que eu conduzia, né? A prática, os praticantes. Quando você está numa postura, isso foi muito, vai muito do meu caminho, né? Logo no início, assim, da minha formação, eu comecei a perceber isso mais na minha formação com yoga. Eu estava nas aulas e eu percebia que estava desconfortável aquela postura. Estava doendo às vezes, não doendo o osso, a articulação, estava doendo meu músculo. E eu falava, gente, mas eu consigo ficar aqui. Eu consigo respirar aqui nessa postura, mesmo estando incômoda para mim. Então, eu saber que eu posso respirar numa situação incômoda, eu posso permanecer e deixar ela mais confortável para mim, foi assim, um benefício, assim, eu acho que, sim, é um presente pro yoga. Então, toda situação que eu tô agora, eu falo assim, cara, mas eu posso respirar nessa situação aqui. Não quer dizer que eu vá aceitar uma situação incômoda, entende? Mas se eu precisar de passar por uma situação incômoda, eu não vou ficar logo assim, eu não vou querer cair fora dela, né? Tipo assim, tá incômodo? Então, me incomodou, tchau, né? Não quero mais. Não, eu vou ver, bom, eu quero isso para minha vida. Então eu vou ter que dar uma respirada aqui para ficar um pouquinho, aguentar esse incômodo aqui, né? E da mesma forma me ensinou a sair fora daquilo que eu não quero, né? É o discernimento, no final das contas. Eu acho que um dos conceitos, não sei se é conceitos que a gente pode falar, mas uma das ideias que tem dentro do yoga que eu acho mais maravilhosas é a ideia de viver, do discernimento, de você saber discernir. Você vai parar, vai respirar e vai ver. Não, eu estou nessa situação de merda. O que que eu vou fazer? Eu vou continuar nessa situação por alguma razão, qualquer que seja, ou o que que eu vou fazer para sair dessa situação, né? E aí, a sua fala me lembrou uma coisa que eu acho que também um dos maiores benefícios do yoga é a gente aprender a respirar, porque a gente respira muito mal, no geral, assim. A gente tem tendência de respirar muito no alto, não respirar com toda a capacidade dos nossos pulmões. E aí eu não estou nem falando de pranayama, que para quem não sabe, são as técnicas de respiração, entre aspas, né? Entre muitas aspas. Mas assim, tô falando de aprender a respirar mesmo, de eu aqui e agora aprender a respirar, porque isso, inclusive, ajuda em outras questões, igual que a Alô falou da ansiedade. Você saber respirar também ajuda nisso. Então, assim, eu acho que é um benefício que eu vejo que é muito evidente, foi muito evidente para mim, e eu vejo que é muito evidente para as pessoas aprender a respirar. Sim, assim, a gente já nasceu respirando, sabendo respirar. Isso aí a gente vai desaprendendo a forma de respirar, né? Que é lá no baixo ventre. Lá embaixo a gente começa, olha, a gente tem todo esse caminho do baixo ventre até, né, aqui para respirar e a gente começa a respirar daqui. Então a gente encurta nosso espaço de respiração, que faz acelerar a nossa mente. E esses pensamentos acelerados têm muito a ver com a nossa respiração curta. Então, o yoga, ele traz essa consciência da respiração. E isso não é pranayama, igual a Mari falou. Pranayama é o controle do prana. Porque todo mundo fala, nossa, aquelas técnicas de respiração muito loucas, muito complicadas, a pessoa fica até tonta. Sim, aquilo ali é controle do prana. É como se você quisesse controlar o prana, que é a energia que está em tudo que... no ar que a gente respira, na planta, na terra, né? Isso é prana. Então, o controle dessa energia vital no nosso corpo. Por isso que a gente faz pranayamas. Então, é como, o que eu quero com esse prana? Eu quero aquecer o meu corpo? Então, eu vou fazer esse pranayama. Eu quero dormir? Então, eu vou fazer esse pranayama. Isso é pranayama. Mas o que o yoga traz para muito além do pranayama, e muito mais, assim, na minha opinião, mais benéfico até,
Não é o controle do prana, é a consciência desse prana dentro de como você está levando esse prana para dentro de você, né? Maravilhosa. Que é simplesmente respirar, como você aprendeu quando você era um bebezinho, como você aprendeu não, como você nasceu quando você era um bebezinho, e você desaprendeu porque você ficou nessa vida louca, nessa correria, que você não se permite nem respirar, né? Quando eu falo você, tá, gente? Tô englobando eu e a Mari aqui, todo mundo junto, né? E, e assim, tem um outro benefício, outros benefícios que a gente pode falar são essa questão, é a questão emocional que a gente já citou, que cada postura traz, né? Cada postura tem uma traz uma reação pra gente, traz um sentimento pra gente, e, gente, vai ser único para cada pessoa. Às vezes você fala, a postura da criança vai te deixar mais acolhida, mais relaxada. Gente, tem gente que fica agoniada na postura da criança, né? Porque vai trazer outros sentimentos. Afinal, cada criança foi de um jeito, cada pessoa teve uma infância. Então, assim, a postura da abertura de peito, gente, tem gente que faz todas as posturas, fica de cabeça para baixo, coloca a cabeça no joelho e faz de tudo, pé atrás da cabeça, mas não faz abertura de peito. Não, na hora das posturas de abertura de peito, tá assim. Por quê? Porque para essa pessoa é muitas vezes difícil abrir o peito dela ainda. E tá tudo bem. E tá tudo certo. É por isso que não existe postura bonita, postura feia. Existe a sua vivência na postura, né? Exatamente. E você tem que buscar um conforto e uma estabilidade dentro das posturas, né? E pode ser que aquela postura não seja para você naquele momento e tá tudo bem também. Todo aluno que chega para mim, a primeira coisa que eu gosto de falar, você não é obrigado a nada. Você não é obrigada a fazer todas as posturas que eu vou passar nessa aula. Todos, não tem um que escapa de ouvir isso da minha boca. Porque a gente começa, igual a questão da consciência corporal, que também é um dos maiores benefícios, a gente começa a ganhar essa consciência corporal e a perceber os nossos limites e a saber quando que a gente pode ir além deles e quando que ainda não dá para ir além desses limites. Por isso que você não é obrigado a fazer todas as posturas. Você não vai ser menos yogi porque você não faz a postura X, Y ou Z, né? Sim, eu sempre falo sempre falava também nas minhas aulas. Gente, não, yoga é muito mais sobre você aceitar os seus limites momentâneos, o limite que você tem nesse momento, do que sobre ultrapassar os limites, né? Porque a gente cai na ahimsa, na não violência. A não violência não é somente você se alimentar de determinada forma, né? Quando a gente fala que a gente deve praticar não violência, né, a primeira pessoa que não deve ser violentada nisso tudo somos nós. E se a gente vai ficar com dor na nossa articulação, se a gente vai ficar ali fazendo aquela postura com cara feia, porque é o que eu falo também na minha aula, se está fazendo cara feia, não está funcionando, tá? Você não está praticando yoga, você tem que ficar realmente, aí eu vou falar que você tem que ficar na postura com a cara, com o rosto pleno, assim, sabe? Porque isso porque senão tá doendo, se você, né? Se não estiver com o rosto pleno ali, é porque aquilo ali tá te torturando. Não tá confortável e nem estável. Inclusive, essa é a definição de asana. Conforto e estabilidade é a definição de asana, né? A gente tem várias traduções, mas essa é uma tradução, né? Conforto e estabilidade. Você ficar firme, na verdade é firme e estável, né? E confortável. Firme, estável, confortável. O confortável entra nisso também. Então, e lembrando também que o conforto no yoga não é zona de conforto. A gente deve deixar isso claro também, né? Conforto e zona de conforto são coisas completamente diferentes. Quem não quer estar confortável na vida? Se alguém levantar o dedo aí e falar, eu não quero estar confortável, todo mundo quer estar confortável na vida, em todos os sentidos. Mas estar numa zona de conforto é você falar assim, essa postura é muito difícil. Ficar 5 minutos de olho fechado em silêncio é muito difícil, não dá pra mim, não.
Não, né? Você nem tentar, você falar, eu só quero vir até Uhum. aqui porque aqui já tá doendo meu músculo, sabe? Já tá dando aquele incômodo, então eu não quero. Não, isso é zona de conforto, que é bem diferente de estar numa postura confortável, tá? É bem legal, assim, eu sou muito fã das palavras, eu sou muito fã da gente colocar sempre os pingos nos is, assim, as palavras, né, têm realmente um significado, a gente deve honrar o significado das palavras, não distorcer, como eu acho que vem acontecendo aí em muitas situações, né? Já Com que a gente está certeza. aqui falando, a gente ainda não chegou no nível de falar por telepatia, né? A gente não chegou ainda nesse. Então, se a gente usa a fala, a gente tem que saber que ela tem poder e ela tem um significado, né? Então, assim, Com gente, são certeza. inúmeros os benefícios do yoga mesmo. A gente pode falar até amanhã. Mas É. tem uma pergunta aqui, Mari, eu não lembro mais de quem porque passou, mas é para a gente falar um pouco sobre as linhas do yoga e para você falar qual a linha que você atua. Ah, foi Assim, a Isis. é, A minha formação é em Hatha Yoga. Eu acho que me parece que é o mais difundido mesmo, né? Assim, é o que mais tem. Geralmente é o Hatha Yoga. Mas são muitas linhas, são muitas vertentes. A gente citou a Astanga. A Astanga é uma prática muito legal. Se eu acho que eu poderia dizer que não é qualquer pessoa que pode fazer, porque mexe muito com as articulações, então tem que ter um certo cuidado, assim, não é, você tem que ter um corpo preparado e não quer dizer que você tem que fazer posturas perfeitas, mas o seu corpo tem que ter articulações que estão bem preparadas, que estão legais, assim, você não pode, nossa, eu sofro de um problema no joelho, vou fazer astanga. Não, não vai. A astanga é uma prática que, só para dar um exemplo, é, ver se eu falar besteira, você me arruma, tá, Lu? É baseado em saudações ao sol e é uma prática que é feita com um pranayama específico, que é o Ujjayi. E aí você vai no ritmo da respiração, de uma postura para outra, de uma postura para outra. E é por isso que você sua muito, porque você não faz muita permanência. É uma coisa que vai mais. Tô aqui, vou subir, tô aqui, sobe, desce. É maravilhoso. Para algumas pessoas é maravilhoso, para outras não. E aí é, tem várias linhas, inclusive, se você tiver aí ainda, Isis, eu estou com uma ideia que pode ser que você vai gostar. Depois você me manda uma mensagem que eu te conto. Eu não vou contar aqui porque vai que ela não dá certo depois, né? Mas você me manda uma mensagem que eu te conto a ideia que está relacionada com essas linhas aí. Você quer falar de é, alguns? Você pode falar do Tantra, Lô, se você a quiser. gente. Não, então, a gente. Existem várias práticas de yoga. A minha formação é no Tantra e no Hatha Yoga, né? Então, assim, eu não me sinto tão à vontade, talvez, de falar de outras práticas que eu não fiz formação, que eu não sou formada. Né? A gente podia dar, sim, uma pincelada, mas, assim, eu não sei se eu me sinto à vontade para falar de todas elas aqui. É. Eu acho que realmente é legal a gente pesquisar, se informar, fazer uma aula experimental, né? O Tantra, a formação que eu fiz, ela é muito baseada, pega muito do conceito do Ashtanga, né? O conceito mesmo, não de prática corporal, é completamente diferente, mas ele vai muito de repetições, são várias repetições com permanência e com respirações. Então a gente faz uma postura 8 vezes, por exemplo. A gente faz uma postura lá 8 vezes fazendo aquela postura, respirando 8 vezes naquela postura, permanecendo nela durante tantas respirações. Então ela é repetição e permanência ao mesmo tempo com respiração e ela é muito focada. Essa prática é muito focada na questão hormonal, assim. A gente trabalha ela e ela vai realmente assim, ativar muito as glândulas e vai trazer muito esses benefícios. Tanto é que a gente faz essa repetição para que dê tempo dessas glândulas serem ativadas, para que dê tempo de tudo isso acontecer aqui biologicamente dentro do nosso corpo. Tá? Assim, eu posso falar basicamente na questão da prática do Tantra é bem por aí. E também é uma prática que engloba várias questões
também dentro da prática, como a automassagem, né? Tem a automassagem dentro da prática, tem a própria meditação, um tempo mais longo mesmo de meditação obrigatória ali na prática, o relaxamento, e tem também, às vezes, algumas danças ali, sabe? Assim, bem, assim, vai para uma parte que te traz, assim, eu posso dizer, para uma consciência espiritual muito grande. Ela vai muito para esse espiritual, inclusive na prática. Isso não quer dizer religião, tá, gente? Nem doutrina. É mesmo você se conscientizar, às vezes, de uma transcendência, assim, no sentido, assim, de, olha, não, vamos parar aqui e vamos ficar 20 minutos meditando, sim. Né? Vamos parar aqui e vamos aqui conscientizar o nosso corpo e entoar um mantra, sabe? Assim, o Tantra tem muito disso. Assim, é uma prática mais longa, né? Eu te falo que eu nunca dei aula de Tantra. Assim, eu coloco, só dei aula de Hatha. Eu fiz a formação, mas eu peguei muito para mim, para minha própria vida. E dentro do Hatha, eu colocava elementos do Tantra, tá? Isso, eu trouxe para minha prática de Hatha, né? Como eu trouxe várias outras práticas aí, várias outras técnicas aí pro Hatha, eu fazia isso. Tem a pergunta 10? Ah, é verdade. A pergunta 10 é: posso praticar yoga sozinho ou tenho que ter um professor? Eu adoro essa pergunta. E aí, vou passar a minha visão. Para praticar yoga significa que você vai desenvolver consciência corporal. Partindo do princípio de que você não tenha consciência corporal ainda, e aí entra no que a Lô disse lá atrás, que não é só yoga que desenvolve consciência corporal, muitas outras práticas, muitas outras atividades desenvolvem consciência corporal. Mas vamos partir do pressuposto de que você é uma pessoa que não tem a consciência corporal ainda, você não tem essa conexão com o seu corpo ainda. Então, eu diria que não, você não deve praticar yoga sozinho, porque a gente pode se machucar se a gente praticar yoga sozinho. É muito diferente você ter o olhar de um professor para o seu corpo, que vai te fazer os alinhamentos, que vai te fazer os ajustes, e isso não significa que você vai fazer o alinhamento perfeito. Não é isso. Mas isso significa que você vai ter os ajustes que você precisa para o seu corpo, para você não se machucar. E aí é muito perigoso. Vou começar a fazer yoga pelo YouTube. Nunca fiz yoga na vida, nunca fiz atividade física nenhuma, mas estou aqui na pandemia e tá uma merda e eu preciso melhorar meu emocional, vou começar a fazer yoga pelo YouTube. Não, não faz isso. Especialmente se você for uma pessoa muito sedentária, que não tem essa conexão com o corpo, porque você pode se machucar. Principalmente porque tem muitos canais, muitos vídeos no YouTube que eles se colocam como a aula para iniciante. Eu, como professora, às vezes eu olho umas aulas para iniciantes e eu fico assim, gente, iniciante de quê? Porque isso daí não é aula para iniciante. Uma pessoa que nunca fez yoga não vai fazer essas coisas que estão nesse vídeo. Ela vai ficar só entrar nessa onda de achar que o yoga não é para ela, porque ela não conseguiu nem fazer uma prática para iniciante que tinha no YouTube. Então, assim, eu diria que não se deve começar a praticar. Mas eu acho que a gente não pode também tirar a autonomia. Então, o que eu acredito? Eu acredito que o ideal seria: vou começar a praticar com o professor, e com a ajuda desse professor, eu vou começar a construir a minha prática pessoal. Inclusive, o próprio professor pode se disponibilizar a te ajudar a construir uma prática pessoal para, por exemplo, você fazer todo dia. Aí você está lá, sei lá, faço aula terça e quinta com o professor tal, com a professora tal, mas nos outros dias eu tenho a minha prática pessoal que eu faço, que o professor me ajudou a montar. É outra história, porque eu acho que é importante, inclusive, né, a pessoa ir ganhando autonomia. Mas é com o tempo também. Não é na primeira aula que você vai chegar lá, Mari, monta uma prática para eu fazer em casa aí todo dia, a pessoa fez uma aula. Não.
Calma, deixa eu conhecer você e o seu corpo primeiro. Isso. Essa questão, né, Mari, da autonomia é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa está ali praticando, às vezes, 10 anos com a gente e fala, mas eu não consigo praticar sozinha. Gente, claro que consegue. Você consegue. Se você está 3 anos, 2 anos, 5 anos praticando, você consegue praticar sozinho. Você pode gostar de praticar em turma, que é uma delícia, você pode gostar da nossa prática, mas você consegue praticar sozinha. E é legal a gente falar dessa questão da consciência corporal. Se a pessoa já tem uma consciência corporal, com uma dança, né? A pessoa faz uma dança, faz outros esportes, ela já se considera mesmo com uma consciência corporal e sabe respeitar o seu corpo, né? Sabe o que pode causar uma lesão, o que não pode causar uma lesão, então tudo bem. Inclusive, tudo, assim, para mim, tudo bem ela iniciar uma prática pelo YouTube, sozinha. Sim. Mas você realmente precisa de ter consciência do seu corpo É. e saber cuidar dele, que eu acho que é outro benefício, voltando lá nos benefícios do yoga, é isso, é você saber cuidar do seu corpo. O yoga traz pra gente essa sabedoria, né, pra gente poder cuidar do nosso corpo. A Isa está perguntando se vocês estão dando aula online nesse período de isolamento. Eu estou dando aula, tenho 2 horários, segunda e quarta, 19 horas, e terça e quinta, 17 horas, 5 horas da tarde, né? 17 horas. Tô com esses 2 horários aí, dando aula online. Eu não tô, Isis, eu não tô dando aula de yoga, eu dei aula de yoga por muitos anos, eu não tô dando mais aula de yoga no momento, então não tô dando não tava dando antes da pandemia, não tô dando agora também. Só temos aí aqui na live a Mari dando aula. Mas o Antônio também fez um comentário que é mesmo a árvore, se você fizer errado, você pode se lesionar. Errado assim, né? Se você fizer de uma forma não consciente, se você fizer sem consciência corporal, você pode se machucar. Inclusive, numa aula mesmo com o instrutor, você pode se machucar se você fizer errado, se você não tiver essa consciência corporal. Né? Por quê? Porque parece uma coisa muito simples, né? A árvore, assim, eu acho que ela é campeã aí nas fotos, né? Da praia e da cachoeira, igual eu falei lá na outra aula. Porque ela é muito linda, né? Uma postura muito bonita mesmo de se fazer e traz uma paz de espírito muito grande, eu acredito, para muitas pessoas, para mim traz. Mas é isso, se você não fixar o seu pé corretamente, né, alinhado, abrindo os dedos, né, chapando seu pé no chão, se você colocar o seu pé no seu joelho, o outro pé no seu joelho, forçando o seu joelho, entende? Você pode o que mais tem foto. O que mais tem foto é a galera com o pé no joelho, me dá um desespero. Eu fico assim, gente, coitada da sua articulação. Da sua articulação. E às vezes também, foi muito bom o Antônio falar isso, porque às vezes a gente pensa que se machucar é se machucar ali naquela hora, naquele momento, e não. Às vezes o machucar é uma lesão que a gente provoca com a repetição de uma postura, digamos, errada, entre aspas, né? Incorreta. Uma postura assim, que você tá forçando uma articulação, né? Que você tá forçando até mesmo a sua musculatura, né? De forma exacerbada mesmo, sabe? Então, foi muito boa essa colocação. Por mais simples que a postura possa parecer, a gente tem que ter consciência corporal a todo momento, né? Eu acho que vale lembrar também, gente, que às vezes pode ir para uma prática de yoga e pensar assim, mas que chato, já comecei, essa instrutora tá aí me corrigindo toda hora, ou, né, assim, na verdade, é pro seu bem, ela não tá corrigindo porque você tá fazendo errado, né? Ela tá querendo ali, o nosso papel é esse, é cuidar um pouco ali do seu corpo para que você aprenda a cuidar dele sozinho. Né? Justamente. Para isso. Tem mais alguma pergunta, gente? As nossas anotadas acabaram. Para quem chegou agora, a gente está na nossa segunda live. A gente foi cortada da outra, mas é isso, a gente só iniciou essa para terminar mesmo as perguntas. Gratidão aí quem esteve com a gente na outra, nessa. Gratiluz. Gratiluz para vocês. Ai, meu Deus.
É isso, gente. Muito obrigada. Se tiverem mais perguntas, fiquem à vontade. Eu me coloco à disposição também para responder. E é isso. Espero que a gente tenha desmistificado um pouco os estereótipos. O Antônio, eu, Adorei! eu falei isso hoje. Eu falei, cara, a gente fica achando que ele falou que a minha gata tava fazendo yoga. Aí eu falei com ele assim, falei, cara, a gente fica achando que o yoga foi inventado pelos mestres, sei lá quem, não sei o que nada. Yoga foi inventado pelos gatos, eles que são os mestres que estão aí, e a gente acha que pagando pau para ser humano. Também acho. Assim, eu responderia a pergunta do Antônio assim: o yoga foi inventado pelos gatos? Sim, eu acho que foi. Eu também Muito acho que bom. foi. Gente, Ai, gratidão mesmo. E espero que a gente tenha desmistificado. Se você chegou agora e não viu, a primeira tá lá no meu IG, era para ser no IG da Mari, mas por algum motivo eu não tô conseguindo ser convidada pelas lives das pessoas e as lives estão indo sempre para mim. Eu tenho que começar elas assim no meu, então tá lá no meu IG, né, o início disso tudo. A gente veio aqui mesmo só para terminar, tá bom? é isso aí, E gente. despedida de vocês. Beijos, beijos. Boa Beijo, noite. beijo, boa noite. Até a próxima. Até.